Olá, meu nome é Fernanda Rondon, eu sou psicóloga do Vá com Alma. O tema de hoje é aposentadoria. É uma palavra que é muito temida do mesmo modo que também é muito desejada por diversas pessoas, por diversos trabalhadores. A gente precisa também entender que a aposentadoria não é o fim da vida, que acaba que muitas dessas pessoas que desejam a aposentadoria, quando se aposentam, começam a questionar tudo. Tem uma dificuldade muito grande em lidar com uma rotina totalmente diferente daquela que o cercava ou a cercava antes. Eu também quero conversar um pouco sobre a questão de que aposentados também amam e que aposentados também necessitam de algum tipo de conexão emocional como qualquer outra pessoa. E como eu tinha comentado, a aposentadoria pode ser visto por muitos como praticamente você se lançar de um penhasco. Tamanho medo que a pessoa tem de parar de trabalhar. Do mesmo modo que também existem as pessoas que querem muito se aposentar e essas pessoas acabam indo por um caminho de outras perspectivas, de outras possibilidades de vida. E tem um outro grupo também que acaba que sofre muito, porque não sabe o que fazer com a vida, não sabe quais são as opções, tem uma dificuldade muito grande em lidar com a família e com os amigos. E antes de falar sobre a questão da aposentadoria, vamos retornar um pouquinho. Eu quero que você saia do seu momento atual, percorra um pouquinho assim da sua memória em relação à sua adolescência, no momento que você questionava sobre o que você queria fazer e também em paralelo sobre o que a sua família, o que as pessoas achavam que seria melhor para você, que isso também é uma coisa que a gente precisa se atentar, a gente precisa olhar, a gente precisa investigar. E voltando também mais um pouquinho ainda para a fase da sua infância. E voltando um pouquinho também, mais ainda, para o momento antes mesmo de você nascer. Assim, existem algumas pessoas que de fato planejam a gravidez, existem algumas outras pessoas que não planejam e que começam a questionar, a visualizar o futuro do seu filho no momento mesmo da gravidez, enquanto algumas pessoas antes mesmo de ficar grávidos, né, grávidos, vou colocar assim, de ficar grávidos, já questionam como é que vai ser o futuro do seu filho. E no meio disso tudo, quando você vai, vamos voltar para a sua infância, aí você vai percorrendo a sua infância, você percorre a sua adolescência, a sua fase de jovem adulto, e no meio disso tudo, tudo que percorre a sua vida durante todos esses anos tem muito a ver com um gráfico relacionado à carreira, né? Quando você é criancinha, quando você é um bebê, quando você é criança, adolescente, os seus pais ficam sempre se questionando, né? Qual vai ser o time do meu filho? Com quem ele vai se parecer? Como é que vai ser o temperamento dessa criança? Será que vai puxar a sua família? Ou será que vai puxar a minha família? E sempre tem aquela pergunta, qual vai ser o futuro? Qual vai ser a profissão do meu filho, da minha filha, dos meus filhos, né? Então, assim, a carreira já faz parte do processo da vida de uma criança antes mesmo dela nascer. Muitos jovens começam a ser questionados já sobre o seu futuro com algumas reuniões de família, por exemplo, que acabam se revoltando muito com as pressões, acabam vendo que não sabem ainda o que querem da vida, o que é muito comum, mas a pressão que a gente tem é tão grande que você acaba ficando frustrado, acaba ficando irritado. Tem algumas pessoas que desde criança sempre souberam o que iam fazer e acabam executando. É raridade, mas acontece, tem gente que é assim. Tem pessoas que escolhem uma determinada profissão e na metade da vida muda, sempre com essa questão de movimentação, de mudança. A rotina que você tinha de acordar mais cedo, por exemplo, para ir trabalhar, você começa a sentir falta do agito, das coisas que cercavam você, com demandas, com metas que você tinha que executar. Você, assim, ainda que você talvez tivesse dificuldades com pessoas do seu trabalho, você gostava do que você desempenhava, né? Então imagina quando você acorda de manhã na sua cama e você não tem
mais para onde ir. Você não tem mais por que ir por trabalho porque você está aposentado ou então porque você está aposentada. Como é que fica a questão do propósito de vida dessas pessoas? Como é que cada um trabalha essas conexões, essas tentativas de novas conexões de hábitos, de emoção? Como é que fica o envolvimento com a família? Como é que fica o envolvimento, inclusive, com você mesmo, né? Porque a sensação de o que eu vou fazer hoje, né, é uma coisa que realmente pode ser muito benéfica, porque você pode pegar esse o que eu vou fazer hoje e desenvolver e começar a criar aquilo tudo que você sempre quis fazer realmente. Ou então talvez pode ser uma tortura tão grande que você não sabe o que você vai fazer com a sua vida. E aí no meio disso tudo, o seu comportamento vai ficando mais agressivo, você vai ficando mais frustrado, você começa os seus familiares começam a não saber como lidar com você. E aí você vai fazendo com que as pessoas que estão ao seu redor fiquem tristes e, consequentemente, é inevitável que você também fique triste porque você não sabe mais o que fazer. Bom, eu fiz uma síntese aqui de vida praticamente, né? Então, assim, uma alternativa que você pode ter, caso você esteja tendo uma dificuldade sobre a sua vida, sobre o que fazer depois do seu trabalho, agora que você está aposentado, que você está aposentada, uma coisa que você pode começar a fazer é revisitar as coisas da sua vida. Tem muita gente que fala assim, você tem que se unir à sua família, você tem que ficar mais aberto, mais aberta às pessoas que estão ao seu redor. Realmente, o suporte, né, essa rede de amores é muito importante, faz parte mesmo do nosso ciclo de vida. Mas eu estou falando de uma maneira mais individual, de você olhar para o que você realmente gostava de fazer na sua infância e que você acabou tendo que deixar de fazer porque você tinha as suas obrigações, como qualquer outra pessoa acaba tendo. Se você recorresse, por exemplo, a algumas fotos da sua infância, fotos da sua adolescência, pegasse um álbum e começasse a olhar para ver quais eram os seus desejos, quais eram as suas vontades, quais eram os seus hobbies que você amava fazer e teve que abdicar porque a gente está dentro de um sistema e a gente acaba seguindo as regras desse sistema. E no meio disso tudo, justamente pelas escolhas que a gente vai fazendo para a nossa vida, para a gente viver, para a gente sobreviver, para a gente cuidar das pessoas que estão ao nosso redor, a gente vai deixando um pouco de lado algumas das coisas que são importantes. Então é justamente sobre isso que eu queria que você refletisse, sobre elaborar possibilidades de caminho, obviamente olhando para as pessoas que estão ao seu redor, mas olhar um pouquinho para você. Fernanda, eu, por exemplo, sempre quis fazer uma faculdade, mas eu não tenho condições financeiras de poder arcar com uma faculdade. Tudo bem que eu estou aposentado, que eu estou aposentada, mas eu não consigo lidar, não tenho uma renda para poder bancar esse curso que eu quero fazer. Eu estou falando só te dando um exemplo aqui, mas vamos colocar para qualquer outra questão que esteja relacionado à parte financeira. A gente sempre quer uma coisa muito grande, né? E aí eu gosto de fazer com que as pessoas que eu atendo para olhar de uma outra perspectiva. Por que não começar pequeno? Qual o problema da gente começar pequeno, né? Porque a gente chegou a um nível tão alto da nossa carreira que a gente só sabe lidar com aquilo. Mas também é importante a gente começar um pouquinho de uma outra maneira, de um outro jeito, para não fazer com que aquilo que realmente te move, que te motiva, que fique deixado de lado, que fique no escuro, que você não mexa. Então, assim, por que não talvez ser voluntário de determinada empresa, determinada ONG, determinada coisa que talvez realmente esteja vinculado ao que você gosta? Por que não ser voluntário? E a segunda opção que eu tenho aqui para oferecer a você é para você desfrutar de um tempo com os seus familiares e com um tempo com os seus amigos. O convívio
intenso com os familiares quando a gente aposenta, pode ser uma receita, um mix de brigas e de decepções. E aí, no meio disso tudo, é um novo tipo de relacionamento, né? É um novo tipo de conexão. E aí a gente precisa lidar com a paciência, com a educação, começar a se reeducar com aquelas pessoas. A gente precisa ter um espaço para comunicação, um espaço de pertencimento, de que você comece a, conforme você vai olhando para você, olhando para as suas vontades, olhando para quem você comece a passar essas informações para as pessoas. Porque o convívio, vamos supor, você passa praticamente 1/3 da sua vida trabalhando, né? E ainda que você tenha os seus finais de semana com os seus familiares, com os seus amigos, são 2 dias. E muitas das vezes você acaba fazendo outras coisas que o contato é sempre muito pouco. E você chega em casa durante a semana, durante 5 dias, faz algumas coisas e já vai dormir. Então, é um novo tipo de mudança, é um novo tipo de hábito. Então, estar atento a essa modificação, estar atento aos seus hábitos, aos novos hábitos, é muito importante. E no meio de tudo isso, como eu comentei anteriormente, saber um pouco mais de você vai ser importante para o seu autoconhecimento e no meio disso tudo aprender a lidar com a sua sensação de pertencimento àquela família, àquele núcleo familiar e também saber que existem oportunidades de novos caminhos para você. Então, assim, eu queria que você refletisse sobre isso, que também tem como você criar novas possibilidades, que tem como você criar novas atividades para você, se permitir, não achar que a aposentadoria é um fim de vida e sempre tentando fazer com que as pessoas, tentando reeducar as pessoas à maneira como você vê a vida e vice-versa, permitir que as pessoas, permitir que seus amigos, que seus filhos, que a sua esposa, então o seu esposo, possam te ajudar, possam te fazer questionar sobre o novo caminho que você vai seguir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É muito importante que as pessoas entendam que, embora seja muito doloroso, seja muito difícil fazer mudanças, a aposentadoria inevitavelmente faz parte da vida de muitas pessoas e que a gente precisa aprender, inclusive na fase adulta, a olhar para essa aposentadoria e começar a olhar para o futuro, né? Para a sua fase de aposentadoria e também para a fase mais idosa, que vai chegar esse momento, e saber como é que você vai fazer, o que você quer, o que as coisas que você gosta, e realmente dar oportunidade para que você possa aprender. A aposentadoria também é sinônimo de